Deixa aqui eu só compartilhar. Show. Compartilhar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Já está chegando aí na nossa live. Bem-vindos ao Talentos da nossa cidade. O Talentos ele é um palco, né, dos talentos da nossa cidade e a fonte de inspiração para pessoas ambiciosas. Aqui exploramos e celebramos os talentos excepcionais que emergem na nossa comunidade, em diversas áreas. E, ao mesmo tempo, a gente também procura incentivar os jovens no seu potencial máximo nos estudos. O nosso objetivo ele é inspirar e motivar as pessoas como você a perseguir os seus sonhos, acreditar no seu potencial e se dedicar. Queremos mostrar que o sucesso ele não tem limites, seja na escola ou em qualquer outra área da vida. E que o talento da nossa cidade tem muito a compartilhar. Hoje, nós temos o prazer de apresentar uma pessoa muito especial que tem se destacado em sua carreira e inspirado muitos de nós com a sua jornada. A nossa convidada é a Suelen Dainese. A Suelen ela é formada em Direito pelo Unifoa. Ela está trilhando um caminho, né, de muita dedicação e esforço para alcançar o sucesso, com uma carreira de 10 anos como servidora pública, à frente do Juizado Especial Civil no Núcleo de Primeiro Atendimento em Piraí. Hoje, nessa live motivadora e inspiradora, teremos o privilégio de conhecer essa história de conquistas e desafios e as lições que ela tem a compartilhar conosco. Então, pessoal, preparem-se para uma experiência enriquecedora, repleta de inspiração e aprendizado. E, sem mais delongas, convido a todos vocês a se juntarem a nós nessa jornada emocionante, enquanto conhecemos um pouco dessa história da Sueli e celebramos os talentos que fazem a nossa cidade brilhar. Então, aproveitem a live, preparem-se para se inspirar, podem enviar mensagens, que eu vou colocar aqui as mensagens aqui, tá? Para que a Sueli possa ver. Sueli, muito obrigado por sua presença. Né, a gente já tinha tentado tempo. Então, assim, mais uma vez agradeço de coração, tá, a sua presença. Espero que nesses 40, 45 minutos a gente possa inspirar muitas pessoas. Então, boa noite e muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, Osni. Obrigada pelo convite. Desculpa as falhas nos outros convites, mas vida de jornada tripla de mãe, dona de casa e servidora pública não é fácil para associar um horário, mesmo que seja à noite. É um prazer estar aqui, um prazer falar daquilo que eu tanto me orgulho, que é a minha carreira, que é a minha profissão. Espero que a gente consiga ter um bate-papo sadio e que a gente consiga trilhar, né, sendo agradável e é isso. Fiquei feliz demais com o convite. Fico feliz que a gente aprenda a reconhecer que talento não necessariamente é aquilo que está na televisão. Talento e sucesso é a gente conquistar aquilo que a gente luta no nosso dia a dia, né? Felicidade é geladeira cheia, alegria é casa, é lar, e um emprego, uma carreira, um nome publicado no Diário Oficial. Então é isso, né? Sucesso é isso, talento é isso. E eu fico feliz que a gente possa demonstrar que é perfeitamente possível alcançar a felicidade dentro da nossa cidade, com estudo, com força de vontade, sem querer, sem nada, né? Só no esforço mesmo. É isso mesmo, Sueli. Muito boas palavras iniciais. Pessoal, só quero lembrar vocês, tá, que ele também está no YouTube. Então, pessoal que está nos assistindo, tá, se puder dar uma ajuda lá e curtir o canal, todos os vídeos anteriores do Talento estão lá. E o da Sueli, logo após essa nossa
entrevista, esse nosso bate-papo legal, também já vai estar lá no YouTube, tá, Suelen? Aí eu mando o link aí para você. Show de Tá? bola. E às vezes tem gente que não tem Facebook, né? A pessoa que assistir pode assistir direto do YouTube. E, pessoal, mais uma vez, tá? Quem quiser mandar mensagem para a Suelen, fica à vontade. Suelen, a gente já tem aí algumas mensagens, tá? Aos poucos aí eu vou passando aí para você, Pedro Coelho, Uhum. Iatê, Gleis, Paola Oliveira. Pessoal, muito obrigado. A gente andou ausente aí um pouquinho, né, nas 2 últimas semanas, mas os nossos convidados eles tiveram alguns problemas, né, que não foi o caso da Sueli, né, foram outros convidados, mas que a gente vai retornar, né, com eles. Os talentos da cidade a gente tem que mostrar. Sueli, vamos começar essa nossa conversa, né, que eu chamo de conversa inspiradora. Então me diz o seguinte, assim, quais são das suas memórias mais marcantes da sua infância relacionada à educação? Você estudou em Piraí? Voltou a Conexões de Piraí. Voltou, A minha ou a sua? Acho que é a minha, né? voltou. Perdi alguma coisa? Vamos lá, Sueli. Eu vou refazer aqui a pergunta, tá? Porque na hora que eu fiz, a sua conexão caiu. Sueli, me diz uma coisa, para a gente começar essa conversa, né, inspiradora. Sim. Quais são as suas memórias marcantes da sua infância relacionada à educação? Você estudou em Piraí? Estudei em Piraí. Me alfabetizei aqui em Piraí. Estudei. Acho que trilhei várias escolas daqui, né? Passei pela escolinha da Tia Ângela, a extinta Fada Madrinha. Depois, um grande período no Lúcio de Mendonça. Boa parte do meu ensino fundamental na escola de Lages. Mas no ensino fundamental fui estudar em Volta Redonda e me formei no ensino médio no Colégio Macedo Soares. Mas tenho grandes memórias da minha educação em Piraí e ouso dizer que muito mais relevante que o acesso ao ensino médio particular numa outra cidade, por questões de possibilidade na época, de esforço muito grande dos meus pais, e que eu reconheço hoje, sendo mãe, eu consigo mencionar isso. Eu acredito que isso tudo que eu consegui construir na minha carreira veio de um ensino fundamental muito bem consolidado. À época, em Piraí, eu tive acesso a grandes projetos, né? E que me fizeram caminhar. O projeto de teatro, por exemplo, que foi uma luz que me fez entender que eu tinha vontade de me comunicar, projeto de sarau, né? Acesso a cursos de informática, particular também, que eu lembro de você lá da época do CCI, que é para a gente revelar a nossa idade aqui, mas a FAETEC, eu fiz FAETEC aqui em Piraí, na época era super relevante a gente ter curso de formação em informática, o Windows 95, e por aí caminha, mas eu acho que a maior parte da minha fase educacional relevante foi aqui em Piraí, foi no ensino fundamental, Escola Lúcio de Mendonça, Escola de Lages, à época já municipalizada, já integrante da grade do município, mas acho que de lá esse estímulo, eu tive grandes professores, me recordo muito da professora Simone, já falecida, de Santanésia, e do amparo que a gente tinha na época do município, e a gente acessou muita coisa que eu não iria se eu não tivesse dentro de uma educação de qualidade, né? Que é acesso a museu, acesso a teatro. Apresentei no Teatro Noel Rosa, com Elisa Lucinda. Recebemos Nelson Rodrigues Filho para falar da ditadura, né? A gente viu tanta coisa aí, e a gente lá com 10, 11 anos conversando com grandes pessoas, pessoas que precisaram se exilar, ter acesso a essa vivência histórica que eu devo a Sônia Reis, professora que Professora Sônia. lutou. Nossa, ela é incrível. Eu desenvolvi uma paixão incrível por história, por direito, daí, né? Porque a gente, o golpe de 64, censura, a gente não consegue dimensionar, né, assim, isso. E eu me recordo, depois, já no ensino médio, a gente estudando aquilo para vestibular, e eu já tendo uma propriedade de fala, porque a gente, às vezes, tratava assuntos tão relevantes, né, do nacional nosso, né, da história, para que a história não se repita, porque uma história que a gente não conta e que a gente não estuda, ela está fadada a se repetir. E eu via assim colegas meus tratando assuntos de extrema relevância para o nosso país como um A mais B e vida que segue. Então, com certeza, tem a formação que eu tenho, mas me inspirei para a área de humanas, para a área do direito, sem dúvida pelo acesso à educação que eu tive na escola, especificamente Escola de Lages à época, uma escola municipal,
professora Simone, professora Sônia Reis, isso aí, dona Cidade. A professora Simone, infelizmente, não pôde me ver formada, nem pôde me ver a homenageando no meu TCC, mas eu devo a ela. Caramba, Suelen, que bacana, né? Assim, a gente tem alguns professores que realmente são esquecíveis, né, na nossa jornada durante o São nosso período, né, de estudo. E Piraí, ele é muito bacana, né, a cidade, a parte da educação é muito bacana porque a gente, né, por ser uma cidade também pequena, a gente vê os professores muito comprometidos, né, para você ver, né, muito, a parte cultural que você aprendeu na escola, isso é importante para você, muito, na muito, verdade. Então, muito, a cidade, né, ela sempre teve uma relevância, professores muito aplicados, né? A gente, muito, todas as entrevistas que a gente fez aqui, a gente trouxe alguns professores também, né? Trouxemos alunos, mas também trouxemos professores e até esses nossos, até os professores, né? Que também já tiveram professores, eles relembram aquela turma mais antiga e sempre houve esse comprometimento, né? Mas o senhor me diz uma muito. coisa. Você se formou no ensino médio com quantos anos? 16. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Na Muito época, precoce, né? Assim, você é em muito 94, nova. quando eu fiz o CA, fiz na escolinha da tia Ângela, com a tia Márcia, a lei era flexível com relação à idade, né? Eu era de março, tinha 4 para 5 anos, tinha 5 para 6 anos, na verdade, já tinha um avanço na escrita, na leitura, né, de fato, e aí podia caminhar dessa forma. E aí eu fui adiantada na escola, se é que pode-se usar essa expressão. E por isso eu concluí o ensino médio com 16 anos e ingressei na faculdade com 16 para 17 anos. E me diz uma coisa: você sempre foi estudiosa? Então, minha mãe não vai poder me deixar mentir. Eu sempre fui mais, esquecendo toda a modéstia, mais inteligente do que estudiosa. Assim, focada mesmo. Eu sempre tive uma facilidade de compreensão em algumas matérias e vai, sabe? Mas a minha dedicação e o meu estudo veio depois, com a maturidade, sabe? Com a necessidade de perder que, assim, pera lá, né? Nem tudo vai ser tão fácil, eu não tenho aptidão em todas as matérias, e aí veio com o tempo. Mas, via de regra, eu não era uma pessoa extremamente estudiosa. Era aquela aluna do para casa de última hora, trabalho vale 2, prova vale 8. Eu tirava 8, mas o trabalho, minha mãe que o diga, era aluna que falava muito em aula, caderno sempre vinha vazio e por aí vai. Não sou exemplo de uma criança, não fui exemplo, que meus filhos não me ouçam, de uma criança realmente dedicada aos estudos, não. Mas isso faz parte da adolescência, né? Que todos nós somos um pouco sapeca na escola, né? É, Me diz uma coisa. Então, assim, você terminou o ensino médio muito nova, já ingressou na faculdade. Como que foi essa transição? assim, hoje eu percebo que assim, foi muito precoce. E por isso, por eu ter ingressado tão jovem na faculdade, eu tenha tido alguns problemas em relação à imaturidade mesmo. Eu não digo com relação à farra, a nada disso, não. Imaturidade de convívio com colegas. Eu fazia um curso noturno, né? Então, assim, eu tinha colegas mais velhos que vinham de uma rotina de dia inteiro de trabalho, que ingressaram na faculdade mais tarde, que tinham uma outra dificuldade. Então, por vezes, me faltou, né, essa vivência que ela não é construída com estudo, ela não é construída com livros, né? Ela é construída mesmo com a vida. Mas, de mais a mais, hoje eu vejo que essa diferença foi irrelevante, sabe? Foi superada e passou, mas foi sofrido, sem hipocrisia. Não foi fácil porque a gente acaba errando por umas bobeiras mesmo, sabe? Eu teria tido muito menos problemas se eu tivesse, talvez, ingressado na faculdade mais tarde. Assim, eu não acho que a pressa se justificou. E você já estava bem definida, né? Desde nova, né? E queria fazer direito. Conta para a gente um pouquinho como que foi essa. Você, de, definiu, eu quero fazer direito. Como foi isso? A Tinha gente, algum eu fiz os parente? testes, eu tinha os Coisa? testes vocacionais, né, na escola, todos, sem exceção, ligados à área de humanas, muitas vezes ligados à área de comunicação, né? Então vinha relações internacionais, direito, história,
jornalismo, né, que era já dentro da comunicação social, e o direito, que não foi de cara a minha primeira escolha, não. Assim, mas eu precisava unir um curso que se adequasse àquilo que fosse me fazer feliz, mas também que tivesse uma viabilidade de pagamento por parte dos meus pais também, né? Porque não dava para eu morar em outra cidade, não dava para eu, né? Eu lembro de colegas minhas, né, na época, desculpa, fazendo vestibular para Juiz de Fora, para Viçosa, e eu nem cheguei a fazer, mesmo sendo em federal, porque era inviável que eu estudasse lá, por questões financeiras. E aí vinha também a realidade, minha mãe conversava muito comigo, né? Não que talvez eu não pudesse ter galgado uma carreira feliz no jornalismo, mas mais palpável era o direito, que era o que me abriria um leque de opções para a carreira pública. Sou filha de servidora pública, né? Minha mãe é servidora pública federal do Ministério da Saúde, e eu sempre ouvi muito ela falando sobre mim, sobre a importância do concurso público, do estudo, e que o concurso era uma coisa que era minha, que assim ninguém ia poder dizer se eu ia entrar ou não, bastava ter um esforço meu, e etc. E aí, dentro dessas possibilidades, o direito foi, na época, quem se encaixou, né? Ainda assim, tinha que se encaixar dentro da realidade financeira, e eu lembro que quando eu fiz FOA, eu ouvi, né, de algumas pessoas próximas, inclusive, que era um curso de direito, que ainda não era registrado pela OAB, né? Eu fiz parte da 8ª turma de direito do Unifoa, ou seja, não tinha uma turma até o 10º período, nós não tínhamos um aluno sequer formado pelo Unifoa, para a gente saber que base de direito teria, né? Mas aí deu tudo certo, nós fomos lá. Eu comecei a estagiar também com 16 anos, graças a Deus. Meu primeiro estágio foi lá, não tinha a ver com a minha área, meu primeiro estágio foi graças ao Pirai Digital, foi na centro de... Eu lembro, na inauguração. Isso, na inauguração. Eu não me recordo quem era o prefeito na época. Eu não lembro, acho que era o Tutuca e o Luiz Era o Antônio era Tutuca que vice. era prefeito, era. Isso, e o Luiz Antônio era vice, salvo engano, e eles inauguraram o telecentro da Casa Amarela. E aí foi meu Isso. primeiro emprego. Eu pegava chave na casa da Cariane todos os dias de manhã, abria o telecentro, trabalhava lá o dia inteirinho com os acessos da internet, era uma época que lotava muito. As pessoas precisavam ir até o telecentro para ter acesso a isso, e dali pegava o meu ônibus para a faculdade e seguia para fazer o direito. Mas meu primeiro emprego não foi na área, mas foi um emprego que também foi graças a uma inclusão, né? A oportunidade de estágio que o Piraí Digital desencadeou, que foi um projeto que foi muito relevante, assim. E não perdi nada, porque fiz grandes cursos na área de capacitação de informática que depois eu levei para a minha vida. E também a experiência de contato, de atendimento ao público, de lidar com outras pessoas, né? Eu lembro de eventos que a gente ia em hotel, às vezes, lá em Santa Anésia, pessoas mais velhas falando, eu sentava ali, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? 16 anos, 17 anos depois, mas foi muito importante para mim. Ô, Sueli, é muito bom você estar passando um pouquinho dessa sua experiência para a gente, né? Principalmente para os jovens que vão nos assistir ou que estão nos assistindo, né? Para ver que você ralou muito, né? Você ralou muito para você chegar, né? Onde você chegou, para você estar hoje no cargo que você está, ter as responsabilidades, né? Que você tem. Deixa eu colocar aqui uma mensagem para você aqui, Sueli, que mandaram quando você comentou aí da escola. Olha, Bruno Assunção, você conhece o Bruno? Ele colocou assim, ó, seus filhos estão vendo, hein? Tive que fugir da minha casa, deixar Miguel e Murilo com o papai e vir para casa da minha mãe, porque senão eles não iam compreender a importância de estar falando. Eu ia estar com um no colo aqui, o outro aqui do lado, mas obrigada. Ele é a minha rede de apoio com relação aos meus filhos, eu sou muito grata a isso. Graças a Deus, ele sempre me ajuda a caminhar para onde eu quero, sempre me amparando. Obrigada, amor, e um beijo para os meus filhos. Ah, que legal, que legal. Ô, Sueli, me diz uma coisa. Vamos falar um pouquinho também, né? Os jovens que estão nos assistindo. Qual dica que você daria para eles na hora deles escolherem qual faculdade eles vão fazer? Esse teste vocacional realmente ele funciona, ele dá uma direção? O que você acha? Eu tive uma experiência aqui em casa, né? Com meu filho, a Júlia, eu não tive problema, que a Júlia já desde sempre falou que queria fazer medicina, o Renan ficou em dúvida. Inclusive, você foi uma das pessoas que conversou com ele. Qual a Pois dica é. para o jovem que hoje está em dúvida do que vai fazer na faculdade? Assim, para aqueles
que podem caminhar direto para uma faculdade, o que é um privilégio, né? Que podem escolher o curso que querem seguir, que eu digo que minha luta foi árdua, mas tão árdua e muito maior que a minha foi a dos meus pais. E a gente ainda vive numa cidade em que o acesso ao nível superior é uma raridade. A gente precisa de políticas públicas para isso, né? A gente precisa de políticas públicas para transporte, para convênios com faculdades. Eu tenho uma série de pessoas que eu sei que, de repente, conseguiriam caminhar diretamente para a faculdade ou colocar os seus filhos para fazer direto um nível superior, sem ter que colocá-los no mercado de trabalho tão precocemente. Se a gente tivesse, de repente, um transporte gratuito para o nível superior e etc. Eu sinto que o ensino superior ainda é um privilégio, não deveria ser, né? Hoje é ainda mais acessível, mas ainda é um privilégio, ainda é uma raridade. Para aqueles que sonham em fazer uma faculdade, pensar naquilo que gosta no dia a dia, sabe? Não adianta a gente querer caminhar por status, fazer porque alguém fez, fazer porque não sabe o que fazer da vida, fazer porque dá dinheiro. Enfim, a gente consegue ter um pouco desse feeling ao longo da nossa vida. A gente sempre vai ter matérias que a gente tem um pouco mais de facilidade, outras menos, um pouco mais de amor no estudo, outras menos, um pouco mais de prazer. E existem 8 tipos de inteligência, né? A gente tem várias inteligências e a gente tem que ir percebendo isso ao longo do tempo. Eu acho que no ensino médio aqui em Piraí a gente tem acesso a conteúdos, né? A palestras, eu não sei como é que é no município, mas era importante, né? Levar as escolas estaduais, a escola municipal, múltiplas carreiras, mas muito mais importante que isso, né? A gente viabilizar que se possa escolher, porque podendo escolher o curso, a escolha do curso não é a mais difícil. Mais importante do que a escolha do curso é a oportunidade de poder cursá-lo, né? A oportunidade da escolha. Hoje, escolher ainda é um privilégio, mas aos privilegiados, que eu desejo que se multipliquem, aos esforçados, aqueles que já estão numa idade maior, aqueles que hoje não estão dentro da faculdade por motivo financeiro, que pensem sempre em fazer aquilo que te dá prazer. Todo trabalho tem aborrecimento, toda profissão tem prós e contras. Tudo é muito concorrido, mas a gente fazendo certo, a gente chega. Uma hora a gente chega. Não tem como a gente não chegar se a gente for no caminho certo. Ô, Sueli, o que eu sempre costumo falar, né? Os jovens, eles precisam de oportunidade, Precisa. né? Às vezes a gente vê um jovem tendo que sair para trabalhar cedo, né? Porque precisa ajudar a família, muitas vezes sem oportunidade, né? Você falou aí do transporte público, né? O quanto ajudaria, né? Se os jovens da nossa cidade tivessem oportunidade, tivessem um transporte gratuito para uma faculdade. A gente vê tantas cidades da região, né? Cidades com renda per capita menor, com arrecadação menor, né? E oportunizando os jovens com ônibus, pelo menos, né? Para um ensino médio, Sim, uma faculdade. Gente, isso faz muita diferença. E sim. eu isso sabe quando? Quando nós começamos com o curso de robótica, né? Na época, o curso de robótica, 3 anos depois, esses alunos eles saíram para o ensino médio. E aí a gente via quem foi para o ensino médio fazer uma qualificação profissional. Aqueles que os pais tinham condições de bancar Sim. transporte público, uma escola particular. E os Porque outros? a gente tem grandes escolas no nosso entorno, escolas técnicas, seja rural de Pinheiral, para nível médio, seja em Paracambi também tem, né, federal. A gente tem Perfeito, as particulares com bolsa, que é a escola técnica, a gente tem outras perfeito. escolas, ICT, Batista, outras só para nível médio, mas que assim, a gente tem tanta escola no nosso entorno e que de repente os pais conseguiriam abarcar um estudo ou lutar por uma bolsa se a gente tivesse a facilitação de um transporte, né? E isso não é o mínimo. Assim, isso assim eu vejo por colegas que formaram comigo na Light, quantos conseguiram ter oportunidade de fazer um ensino médio fora, quantos fizeram em Piraí, e mesmo fazendo aqui em Piraí, quantos daqueles conseguiram formar na faculdade, né? E lembro de alguns talentos, assim, que a gente está falando de talentos, de colegas incrivelmente inteligentes, amplamente desenrolados na faculdade, na escola de Lages, por exemplo, e que, por necessidade, foram para um outro caminho.
E isso vai desdobrando, né? Porque você ingressa no mercado de trabalho, deixa de estudar, fica deficitário com relação ao estudo, desanima de voltar, vive uma vida de adulto, casa, que quando você vê, aquilo ficou lá para trás, Aquilo entendeu? ficou para trás, é verdade, né, Sueli? A É oportunidade aquilo. ela tem que ser. E a gente perde esses jovens também, né? Porque, assim, eu costumo conversar muito com o Bruno sobre isso. A gente fala que a gente precisa exercitar os nossos filhos a cultura de que a gente só consegue galgar as coisas no estudo, para que eles cresçam enfatizados de que é importante lutar e estudo é uma prioridade, não dá para deixar de ir na aula e etc. E eu percebo que assim a gente tem jovens que se perderam depois porque, enfim, falta de oportunidade Falta de oportunidade. somado a gente tem uma preocupação muito grande com as nossas crianças, né? Vamos botar nossa criança no balé, vamos botar nossa criança no futebol, vamos botar na ginástica olímpica, vamos botar. E aí o nosso adolescente, ele já está ali, sabe? Eu acho que a Prefeitura de Piraí, com relação aos projetos, nunca abandonou esses projetos. Todos os governos que eu vi passar sempre trataram a educação de Piraí com muita responsabilidade e esse não é diferente, né? Graças a Deus é uma coisa que em Piraí eu não vejo uma queda, né? Eu vejo sempre todo mundo abraçando, porque eu acho que é muito cultural em Piraí a questão do abraçar a questão da educação, mas assim, acho que falta isso, sabe? Para os nossos jovens que não estão só aqui, né? Estão em todos os bairros, a gente precisa Exato. falar com os nossos adolescentes e ver o que é de interesse do adolescente, o que a gente poderia fazer. O jovem aprendiz tem que voltar a ter isso, tem que ter esse apoio. A gente tinha esse programa uns anos atrás, né? A gente teve, inclusive, algumas pessoas que acessaram o fórum na qualidade de menor aprendiz há um tempo, agora estão voltando com o programa de estágio do menor aprendiz, e isso é muito importante, muito, muito, Muito muito. importante. Muito importante, Sueli. Isso acaba refletindo lá na frente, né? Por Reflete. isso, por isso que dentro da cidade a gente tem Ambev, né? Tem uma Ambev, tem uma carta Fabril que gera muito emprego e a maioria das pessoas vem de fora, né? Sim, Não por vir de fora, mas os bons empregos têm que permanecer na cidade. Só que a cidade tem que qualificar o jovem, né? Então, isso que eu falei. Aí, isso acaba prejudicando até o comércio. Enfim, é uma engrenagem, né? É uma sim, máquina, são diversas engrenagens e que, para girar de uma forma muito específica, para girar de uma forma que todos consigam, né? Tem que começar. Acho que a educação, eu acho que é a engrenagem principal disso tudo que a gente está conversando. Né? Mas o Sueli diz uma coisa: você é funcionária pública já há 10 anos. isso. Como que foi essa situação? Você viu o concurso que ia fazer? Você já estava quando você fez direito a fazer o concurso público? Como que foi isso? Conta para a gente um pouco. Então, meu áudio está picotando ou está ok? Não, tá ok. Então, quando eu me formei com 21 anos, já aprovada na OAB, né? A faculdade que todos temiam, diziam que não tinha, não tinha ainda base, né? Que eu ouvi isso, sempre tem alguém para falar que a faculdade não tem base, tem sempre a filha de alguém que faz federal e que não vai, enfim, passei no nono período, décimo, e comecei a advogar com 21 anos, aqui mesmo dentro da cidade, mas sempre quis concurso público. Não me encontrei na advocacia. Não se trata de ter ou não sucesso, mas é muito difícil ter sucesso naquilo que a gente não tem paixão, né? Comecei a advogar muito cedo, mas eu nunca me vi realizada com a advocacia. Curioso, né? Conquistei grandes coisas na advocacia, tive muitos clientes na advocacia, mas nunca foi algo que eu amasse fazer. Sempre quis carreira pública. E aos 21 anos mesmo, eu comecei a fazer um curso no Rio, aos sábados, que é a Escola Superior da Defensoria Pública, um curso de formação para defensores públicos, pautado em concursos. E no meio desse caminho, iam abrindo provas e eu ia fazendo. Abriam-se os tribunais e aí abria o TRT, aí eu comprava um curso, de repente, de UTI para o TRT e fazia. Abri um TRE, idem, TRF, tomei muitas reprovações porque a questão de ser inteligente ou não é muito irrelevante para a questão do concurso, porque o concurso não é só isso, é saber fazer a prova, né? Esperteza, maturidade, aptidão, tempo, tempo de qualidade de estudo, tempo de prova, nervosismo. Então, demorei nesse caminho. Também não é barato, as inscrições eram extremamente
extremamente pesadas, né? Eram caras, então você tinha que ficar meio que escolhendo o que fazer. Aprovação sem convocação, que eu tive algumas, né? Inclusive, o cargo que eu ocupo hoje, que é no Tribunal de Justiça, eu passei para 2 outros cargos dentro do tribunal, em carreiras de nível superior, neste mesmo concurso, na mesma classificação. E não fui convocada, entendeu? E, inclusive, a minha convocação foi no dia 15 de maio de 2014. O concurso expiraria no dia 18 de maio do mesmo ano. Então, assim, aos 45 do segundo tempo, escolhi também a nossa região, que era Piraí, e era uma região que convocava muito pouco, mas é isso, eu não fazia um cursinho específico, eu estudava uma carreira jurídica, que chama, né? Que é um curso que você estuda todas as matérias da faculdade de Direito, como se fosse um pré-vestibular, sabe? Porque o pré-vestibular você estuda de uma forma mais rápida e concentrada todas as matérias do ensino médio. Eu fazia FESUDEPERJ no Rio, aos sábados, descia todos os dias, durante 2 anos, e no meio desse caminho iam surgindo provas e eu ia fazendo, errando, aprendendo e etc. E essa do Tribunal de Justiça, em específico, eu fiz em 2012. Eu fiz aos 22 anos. Eu passei na prova aos 22 anos, mas só vinha ser convocada aos 24 anos. Tomei posse, mas não foi fácil, porque a frustração é muito grande. E outra, né? São facilidades que eu disse, privilégios que a gente tem que lembrar. Eu estudei para todas essas provas morando dentro da casa dos meus pais, sem ter nenhuma preocupação com gasto de casa, gasto de família. Então, são fatores que devem ser relevantes, né? Porque às vezes a gente vê alguém que olha para a gente e fala, nossa, ou se acha incapacitado de chegar naquilo. Às vezes é questão de oportunidade mesmo, né? Mas não é fácil, mas também não é impossível. Eu tenho muito preconceito com pessoas aprovadas em concurso público, muitas vezes em cargos que ficam, é difícil. Eu lembro da OAB, né? Que a OAB, que eu fiz 200 vezes, que o filho de fulano não passa, que ninguém convoca. Assim, todas as pessoas que conversam comigo, todos os meus estagiários, todo mundo eu falo, é possível, o concurso foi feito para ser feito até que você passe. Uma hora você encontra o teu caminho. É, é uma carreira que eu ainda pretendo crescer dentro do Tribunal de Justiça, se assim eu conseguir, mas também pretendo fazer outras provas mais para frente, quando eu conseguir me desvencilhar um pouco de hoje da minha realidade, né? Que eu interrompi esses estudos para viver o meu outro sonho, porque eu sempre tive o sonho de casar, de ser mãe, de viver a maternidade. Pretendo galgar outros cargos, outras provas, mas ainda olhando ao meu entorno, eu consigo perceber que eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar, entendeu? É uma carreira que me, me deixa feliz, entendeu? Me consegue fazer eu construir meus sonhos, consegue fazer com que eu forneça uma educação de qualidade para os meus filhos, consegue fazer com que eu tenha uma vida dentro daquilo que eu entendo que é sucesso, né? Que é ir caminhando. Que legal, né, Sueli? Ô, Sueli, é o que eu sempre falo, né? Tem que ter foco. Né? Tem. Eu como professor também lá na FOU, eu tenho alguns alunos, né? Chega lá um pouco mais novo, essa faixa de 16, 17 anos. Muitos deles eu chamo, né, para dar um conselho. Né? Isso faz parte também da nossa vivência lá também como professor. Mas, assim, parabéns, tá? Pelo foco que você teve, né, de perseguir o que você queria, né? E a perseverança, né? Isso é muito importante, você não desistir nas primeiras dificuldades, né? Às vezes a pessoa faz uma prova, não passa e desiste, ou faz duas e depois desiste. Gente, tem que ter foco, tem que ter E foco. que são as frustrações que eu falei que só vem com a maturidade, né? Porque eu, muito nova, entrei muito nova, são as coisas, né? Entrei muito nova na escola, entrei muito nova na faculdade, de cara. Passei na OAB fácil, a gente acha, bom, agora, né? E aí vem, não é assim, né? Tem. É isso aí. E é por isso, Suelen, que é muito bom trazer pessoas como você aqui no Talentos. Né? Esses dias, já falei outras vezes aqui, eu fui abastecer o carro, aí o frentista falou comigo, olha, eu coloquei meu filho para assistir a live que você faz. Eu falei, poxa, que legal, mas qual o motivo? Ele falou, não, para mostrar para ele que ele tem que estudar. Então, assim, aquilo É. ali foi muito bacana, né? Foi muito bacana, isso que me inspira, né? Isso que me inspira. Pessoal, meu microfone tem algum problema, tá muito, mas se eu mexer agora,
Acho que eu vou ter aqui algum problema com o som. Tem pessoas mandando mensagem. Eu vou tentar reduzir aqui um pouco, tá? Mas eu não tenho como mexer agora, senão eu vou ter que parar aqui a live. Mas, ô Suelen, me diz uma coisa. Qual conselho que você daria para um estudante que está atualmente perseguindo o diploma em direito? Qual a principal qual a principal dica ou conselho que você daria para ele? Que não vai ser fácil, mas que não é impossível e que faça-se de fato amar. Que o direito em carreira é uma carreira para quem ama. A gente tem o status ainda, né, da faculdade de Direito, ao mesmo tempo que a gente tem a banalização, né, a gente forma muitos profissionais na área do direito todo ano, a gente joga eles aí no mercado de trabalho, mas o conselho que eu pudesse dar é façam se for por amor, porque nós não somos médicos, mas as pessoas não costumam procurar a gente num momento de alegria. Raras exceções a gente trabalha, né, com direito de uma forma preventiva, né? Via de regra são para soluções de conflitos, não importa em qual área do direito, mas sempre lidando diretamente com seres humanos, com dores, com fragilidades, com erros. Então venham desnudos de preconceitos, de prepotência, sem o roupante de serem intocáveis. O direito, ele é uma profissão, como eu disse, da área de humanas, então ele é a profissão do toque, é a profissão do abraço, é a profissão do entendimento, a profissão do saber que a pessoa, às vezes, ali ela precisa muito mais de um conselho humano, de abraço, do que de um conselho da parte jurídica em si. Porque o jurídico é simples, você estuda, você aprende, mas você saber ser direito no direito, né? Exercer o direito no direito é raro, é o que te destaca na profissão, inclusive, né? Não só no concurso público, você pode passar, você pode tomar posse, mas o que te diferencia numa carreira, o que te diferencia é a forma como você vai ser lembrado pelas pessoas, como é que você gostaria que as pessoas se referissem a você. Então, a quem quer galgar a carreira na área do direito, que o façam se amarem, se desconstruir, porque o direito é uma faculdade de desconstrução, não adianta a gente entrar, né? Todo mundo acha que de advogado, de lei, entende pouco. Mas não é, né? A gente... Nossa, eu sou Ellen cheia de alguns valores, algumas coisas, precisei reaver, porque a lei está acima do machismo, né? Está acima de um moralismo que eu entendo. Claro que o direito se mistura moral e ética, e é por isso que é tão importante, né? Inclusive, tropa aí que vai fazer direito. A gente estuda em demasia filosofia, história, antropologia, ética. Então, assim, a nossa base vem dali, né? Então, se não gosta dessas áreas, não é uma profissão para se seguir, né? E o bom operador do direito, aqueles que chegam à cúpula do STF, ou que chegam à STJ, chegam a desembargadores, juízes, promotores, a grandes advogados, eles, via de regra, são pessoas que têm um embasamento nessa área muito grande, que é a área de conhecimento humano mesmo, né? A gente realmente saber dirimir conflitos, entender. A justiça nada mais é do que a busca da paz social, e a gente só encontra a paz social se a gente conseguir ter essa visão, né? Sair da minha posição da minha vivência e enxergar de uma forma mais isenta. Ô, Sueli, e sobre isso que você falou, tem algumas situações que são engraçadas, né? Eu falava, o Renan vai para a área de tecnologia, né? Aí, quando ele falou em fazer direito, eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu comecei a questionar ele, né? Ele vai me matar. Uma das coisas que eu questionava ele era a leitura. Eu falei, meu filho, você não tem muito hábito de ler, como você vai ser um advogado? Hoje, no quarto dele, tem um monte de livro. Pegou, quando começou a faculdade, né? Pegou o hábito de leitura, sabe? Hoje, todo evento que ele vai, que tem livro, ele compra. Então, né, assim, não é o que o pai ou a mãe quer, né? Às vezes é É, o dom da pessoa, né? O que a pessoa quer, o sonho que realmente ela tem que sim. ter, né? Sim, Ou, tanto que aqui em casa eu estou, né? Minha mãe é da área da saúde, minha irmã é da área da saúde, eu sou um mico na área da saúde. Porque às vezes eu comento o nome de alguma coisa e o cara fala, pelo amor de Deus, velho. E assim, eu fui para outro caminho, né? É muito pessoal mesmo.
mas a leitura para o Renan é porque a faculdade tem esse privilégio, né? A gente já vai para uma área que a gente gosta, então, via de regra, a gente já começa com o estudo daquilo que é mais ou menos aquilo que a gente curte, né? Não é aquela leitura obrigatória, por exemplo. Eu sempre gostei de ler, mas não necessariamente uma literatura brasileira que eu precisei ler lá Machado de Assis para um vestibular. Li, agradeço, acho que todo mundo tem que passar por isso, mas muito mais fácil para mim, né? Ler páginas e páginas de uma doutrina de constitucional, que é algo que eu gosto. Páginas e páginas de direito romano, de direito, de história do direito, enfim, para falar história de direito. Outra professora que marcou muito minha vida, Flávia Lages, que também é cria daqui de Piraí, incrível, dotada de um conhecimento único, escritora maravilhosa, e enfim. Eu li o livro dela num pulo. Para mim, aquilo era, né, era como ver uma série que você gosta, né? Se você gosta de comédia, assistir um filme de terror talvez seja uma tortura. A gente tem muitos talentos nessa cidade, né? E é Muito. importante estar mostrando esses talentos. É super importante, né? A gente não conhece. É, a gente está numa cidade relativamente pequena, né? E muita gente não conhece o talento que a gente tem nessa cidade. Ô, Sueli, me diz uma coisa. E a questão de ser funcionária pública? Conta para a gente. Tem gente que acha que o funcionário público não trabalha, né? Funcionário público não tem as suas responsabilidades. Fala para a gente um pouquinho do ser funcionário público. Isso é muito, essas falas, né? É muito, ao mesmo tempo que eu as repugno pela servidora que eu sou, a gente ainda sabe que a gente vem de um serviço público muito sucateado em várias áreas, né? E as pessoas estão realmente acostumadas a chegar e a dar de cara com burocracia, a dar de cara com não, a dar de cara com mau atendimento. Eu tenho pavor de ser atendida mal em órgão público e eu tento ao máximo não errar nisso. Mas isso vem de uma época mais para trás, né, em que as nomeações antes da Constituição de 88, muita gente aí se efetivou, mas sem passar por uma prova. Mas também temos servidores de carreira que às vezes não vão levar com a seriedade, mas como nós temos em todas as áreas, com a grande diferença em que muitas vezes, em razão da estabilidade, vão se manter pessoas, ainda que num dos cargos mais baixos da carreira, por não ter como, né? Enfim, te desvencilhar. E embora, pelo menos dentro do Tribunal de Justiça, a gente se sujeite à PAD, à sindicância, existe correição, existe CNJ, mas acho que mais importante que isso, sabe, Osni, que vai de fato acabar com isso de achar que o servidor público trabalha ou não, elogiar aquele que faz bem feito. Porque sabe o que acontece via de regra? Alguém erra, aquilo vira uma reclamação, aquilo vira nota de repúdio, aquilo vai para o Piraí falar aí, né? Aquilo, isso digo de todos os órgãos. E dificilmente a gente consegue chegar lá e falar, pô, fui bem atendida pelo Osni, fui bem atendida por fulano resolve, vou na ouvidoria para. Então a gente às vezes melhora o atendimento, não só com a reclamação, mas para dosar, né? A administração, às vezes, a administração, por exemplo, de uma esfera maior do tribunal, ela está lá no Rio, ela não consegue ter essa dimensão do que está acontecendo aqui. Óbvio, reclamar quando está ruim, reclamar nas falhas. Nós somos antes de servidores, né? Nós somos contribuintes, nós temos direito ao acesso a todo serviço público de qualidade, enfim, mas muito isso eu entendo, assim, eu cresci ouvindo isso também. Também melhorei com a maturidade. Eu não tinha nem noção do que era greve, né? Eu achava que greve era, sabe aquela coisa alienada de que a gente às vezes ouvia alguém falar de um bancário, o bancário trabalha lá no ar condicionado o dia inteiro, a gente não tem noção, né, do quão tortuoso é as imposições, do quão deficitário tá de salário, do quanto ruim tá de condições, de sobrecarga. Hoje nós temos um serviço público extremamente subvalorizado e, ao mesmo tempo, extremamente sufocante. Eu não conheço ninguém que não faça mais de uma função. Sobrecarregado, a palavra é essa. É uma sobrecarga, né? Todo mundo está sempre em auxílio, sem prejuízo das funções. E isso não é só no fórum, né? Mas, assim, não é só no Tribunal de Justiça. A gente está sempre acumulando, né? A gente, vai auxiliar fulano, vai auxiliar ciclano, cobre férias daqui, tapa dali. E isso em tudo, né? Tu pega uma escola, um professor sai de licença, cadê? Não tem, a gente não tem mais aquele leque que a gente tinha de substitutos, que eram aqueles professores que só rodavam entre as escolas para substituir professores em licença maternidade, né? Inclusive, né? Nós, mulheres, é muito difícil. Às vezes também caminhar para o concurso público e conseguir se manter, às vezes, por falta
de um amparo, né, do próprio serviço público, né, de licenças maiores, de apoio. Somos mães, antes de ser servidora. No Tribunal de Justiça não tive esse problema, graças a Deus. As licenças são adequadas à nossa realidade. A gente tem um amparo, a gente tem um auxílio, a gente tem um apoio, né, nesse sentido. Mas é isso, eu respeito, não é bem respeito, quem pense isso. Mas quem nunca vivenciou, porque quem está do lado de cá também, né? Eu precisei vir para o lado de cá para eu perceber o que é essa real sobrecarga do serviço público, do que são as cobranças. Eu não posso falar de outros setores, eu digo do Tribunal de Justiça. A gente é cobrado massivamente o dia todo, sabe? Tenho o privilégio de ser excelente, chefiada por grandes líderes e que foram, inclusive, fundamentais para essa pandemia, né? Etc., em que a gente ficou em casa, mas é isso, é complicado porque a gente realmente tem servidores públicos que fazem a gente ter essa impressão de que o servidor público é uma vida fácil e oba-oba, não gosta de trabalhar. Isso tem em todo setor, né? Toda empresa, todo local, todo, enfim. Não tem como a gente dizer que todos os políticos são corruptos, entendeu? E aí todo servidor público. Não. A gente tem servidores públicos que dão a alma, que lutam, que trabalham, que têm seriedade, que vestem camisa. Tenho inúmeras amigas que eu posso listar, tenho dentro da minha família, enfim. Existem servidores públicos e servidores públicos, né? Enfim. Sueli, essa nossa live, cara, dá muito papo, né? Mas ela já está terminando. Eu queria que, antes de finalizar, né, queria agradecer a todas as pessoas aí que estão nos assistindo, né? Paulo Oliveira, Pedro Coelho, a Tia T, a Gleice Santos, Paulo Oliveira, Edna Souza, minha mãe, Jussiel Lima, a Letícia Barbosa Gomes, a Flávia Rodrigues, o Bruno, Rita de Cássia, né? Deve ter sido sua professora lá na escolinha da tia Ângela, né? Tem muitos talentos que saíram dali da Sim, escolinha da tia sim. Ângela. Maria Vários. da Costa, Rosemary Martins, obrigado, Rosemary. Rosilane, mas quem? A Leni, né? Leni Justiniano, e a João Márcio aí também, que nos privilegiou aí com a audiência, Raquel Júnior, a Neide. Enfim, pessoal, todos que nos assistiram a Cléo, né, o Márcio Alves, quero agradecer a todos vocês e quero aproveitar para informar aqui o talento, né? A gente vai ter um último talento do ano, e a gente vai voltar no ano que vem reformular como um podcast. Quem puder estar presencial vai estar no estúdio, né? Acho também que vai ser legal. Quem estiver longe vai ser remoto. Mas, assim, pessoal, eu queria agradecer muito a todos vocês. Né? Queria agradecer a todos muito vocês. As mensagens que eu venho recebendo, né? Até essas duas últimas semanas que a gente ficou fora, a gente teve as pessoas perguntando, né? Então, pretende continuar, porque é um bacana. Eu acho que não tem preço, Ellen, trazer uma pessoa como você para falar um pouquinho, né? Das dificuldades também que você das suas dificuldades, a gente precisa inspirar mais. Né? E as pessoas precisam entender que existe um caminho a seguir. Lógico que muitas dessas pessoas elas precisam de oportunidade, né? E as oportunidades elas não caem do céu. Né? Não. A gente precisa criar essas oportunidades, não é verdade? Trilhar, porque eu tive muito esforço, mas muitas oportunidades. Eu sou uma pessoa que tive inúmeras oportunidades, que é o que difere muitas pessoas, né? Assim, de outras pessoas. Isso aí já é aqui, ó, já é começar aqui em cima. Você ter a oportunidade já é um privilégio absurdo. Exatamente. Então, queria agradecer a todos, tá? E falar que eu fiz um concurso de talento do Alexandre Teixeira, fotógrafo hoje que está em Alagoas. Eu acho que é Alagoas. Ele faz Alagoas. um trabalho muito bacana lá, tá? Mas aí, Muito. vamos ver se ele vai aceitar o convite. Mas, Sueli, a gente finalizar, como hoje a fala nos
inspirou muito. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, aí para transmitir aos jovens que estão determinados a fazer diferente em suas comunidades. Qual a mensagem que você deixa para esses jovens? Só picotou a última parte que você falou da mensagem. O meu microfone hoje tá horrível, né? É o seguinte, eu queria saber como a sua fala é muito boa, eu queria saber, queria deixar uma mensagem para os jovens, né, que estão determinados a fazer a diferença nas suas comunidades. Que não se calem, né? Porque a gente, quando se expõe, seja num projeto, seja numa fala, a gente não pode ter medo dessa vulnerabilidade da exposição, né? Porque a gente se expõe, a gente está aqui dando a cara a tapa para ser julgado, da mesma forma como você que se dispõe a fazer um projeto social, diferença na sua comunidade. Vão ter quem te critique, vai ter quem te critique, vai ter quem diminua, né, as suas falas, vai ter quem desvalorize o teu trabalho, vai ter quem te enalteça, quem te apoie, quem te aplauda, mas que não desistam, porque a gente só está nesse mundo para fazer diferença. A gente entra aqui sem mudar nada, a gente vem em vão, né? A gente está aí para mudar. E a gente muda no dia a dia, a gente muda numa fala, a gente muda em coisas mínimas, né? A gente não precisa começar um grande projeto. Embora eu ache admirável a gente ver jovens querendo fazer mudança dentro de comunidades, dentro de bairros. Desejo que os governantes, de forma geral, ouçam esses jovens, aceitem ouvir, aceitem ideias, insiram esses jovens, né, num lugar de fala, né, numa paridade de ideias. Ninguém é tão bom que não possa aprender mais um pouco, não importa o cargo que você esteja, cargo passa, né? Cargo a gente está, a gente não tem, a gente não é, né? Mesmo com concurso público, eu estou servidora pública, né? Eu não levo aquilo pro caixão. Então a gente precisa aprender a ouvir. Eu ouço muito, às vezes eu escuto críticas, às vezes de estagiários meus, alguma coisa que a gente possa realmente levar para a vida e acho que abrir, né? Deixar esses jovens falar, enfim, ver qual é a necessidade de cada bairro, de cada escola. Só o jovem mesmo vai saber o que pode fazer ali para estar mudando, que projeto implementar. Não adianta, de repente, a gente chegar com um projeto magnífico numa escola ali no Centec, e de repente metade dos jovens está achando aquilo ali cafona, retrógrado, fora de moda, inapto, no horário que o ônibus não passa, o horário que o escolar já foi embora, sem saber se pode participar do projeto ou não, se vai ter merenda ou não. Então a gente precisa, né, voltar aos projetos de excursão. Eu acho que isso minou muito, né? Era uma coisa muito comum. A gente ia eu lembro que eu fui pela escola, sabe? Para museu, para Ilha Fiscal, para Paraty-Mirim, que é uma aldeia indígena aqui em Paraty, que a gente precisa mostrar a importância da cultura indígena, a importância de que o índio não deixa de ser índio se ele sair da aldeia. A gente precisa entender isso, entendeu? Andar para Paraty, viver o período colonial. A gente tem o Casarão de Arrozal, a gente tem estudantes da nossa rede municipal que não moram em Arrozal, que nunca pisaram lá, entendeu? Com um monte Nem de ônibus, frota de pode, ônibus. Vila Monumento, pegar, olha, gente, hoje nós vamos conhecer o distrito de Cacaria, né? Galera de Cacaria, hoje nós vamos conhecer o distrito de Santa Anésia, que é a fábrica de papel, né? Porque eu acho que é isso. Ouvir nossos jovens, mas integrar, de fato, sabe? Integrar, tornar palpável que esses jovens vivenciem a oportunidade de mudança, né? Por exemplo, eu me lembro, agora teve o desfile, foi lindo o desfile, muito legal, todas as escolas participaram, escolar foi embora 1h da tarde. O teatro começava 2h. Então, assim, como é que eu vou fazer aquela pessoa que veio, desfilou e foi embora 2h e pouca da tarde viver a experiência entendeu? Assim, não estou falando que foi erros Uhum. ou acertos. Eu estou dizendo que a igualdade começa ali, entendeu? Quando não são só Perfeito. quem mora ali no entorno que tem oportunidade de assistir, de participar e etc, sabe? Eu acho que a gente podia rodar. Eu conheci a fábrica de macadâmia pelo Lúcio de Mendonça. Zé Augusto, diretor, enfiou todo mundo dentro do ônibus e falou, vamos conhecer como é que faz macadâmia. A gente é terra da macadâmia e a gente tem criança que nunca comeu uma macadâmia. A gente foi lá para ver o que era a plantação do alface na época, fazia na água, estufa, e a gente passou o dia lá e a gente comeu macadâmia, a gente viu a planta da macadâmia, e é coisa mínima, coisa palpável, barata, que eu acho que faz toda a diferença. Se for ficar falando disso, eu vou falar até amanhã, mas muito mais importante do que ouvir esses jovens é, de repente, ver como é que a gente poderia fazer esse jovem
ter uma ideia do que quer mudar, né? A gente tem a MRS aqui do lado, a gente tem a Light, represa da Light, empresa da Light, história da usina, história de São Marcos, vila ali abandonada para a gente conhecer. Enfim, Piraí é cheio de história, sou apaixonada O pela minha nosso cidade. entorno é muito rico, né? Muito, muito rico, muito rico. E são coisas baratas, né? Coisas palpáveis, assim, ó. Vamos lá, vamos fazer e como é que faz? E não vem, não é uma coisa de agora, minha crítica não é ao governo atual, nem ao governo passado. Quem está falando aqui não é a partidária, não estou nem aí para isso. Estou falando do ponto de vista, assim, de... Ô, Suelen, você está falando como cidadã, né? Que Como tem, às vezes, cidadã, uma como das cidadã. dores de todos. Esse é o sentimento da população. Sim. E é isso mesmo. E, Suelen, eu quero aproveitar nesse estúdio, né, que a gente vai ter, a gente vai ter um programa também que fala de política, tá? Para falar um pouquinho de política, mas a política boa, né? Sim. Das dores do cidadão, o que ele precisa, o que a gente acha que pode melhorar, o que as pessoas acham. E a ideia, no primeiro momento, é ter uma mesa só com mulheres. Já está vendo outras aqui, mandando mensagem aqui no aqui. A gente vai fazer um convite, tá? E vai ser muito bacana, tenho certeza. Ah, vamos sim. Vai ser sim, com toda Tá bom? certeza. Obrigada pela oportunidade, tá, Osni? Tá, Foi joia, ótimo. Suelen? Eu que agradeço a você, tá? Agradeço a todos que nos assistiu até agora. Só lembrando que a partir de vai estar no YouTube, tá? O Talentos da Cidade, com essa live aqui maravilhosa com a Suelen. Tá, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Osni. Muito obrigado, pessoal. Valeu.